Da presidência do PSD, Nuno Miguel Henriques apresentou esta terça-feira a intenção de concorrer às diretas do partido. Nuno Miguel Henriques, 38 anos, consultor, assessor de imagem, professor, conferencista, declamador de poesia. É desde hoje também candidato à presidência do PSD. Esta candidatura preconiza um objetivo primordial: a libertação do primeiro-ministro de Portugal da obrigação de ser em simultâneo presidente do Partido Social Democrata. Quer libertar Passos Coelho para que se dedique às exigências da governação, mas para entrar na corrida da São Caetano à Lapa ainda tem outra corrida pela frente. As 1.500 assinaturas começaram hoje mesmo a ser recolhidas na região autónoma da Madeira, seguindo-se por todo o resto do nosso território do país, para nós darmos voz àqueles militantes que muitas vezes não têm voz. No site do inesperado adversário de Passos Coelho, lê-se vastíssima experiência em quase todas as áreas, mas no círculo político, Nuno Miguel Henriques ainda é um desconhecido. Por que é que não deve ser levado a sério? Qual a razão que não se leva a sério um militante que sempre se empenhou? Um militante que pretende contribuir positivamente, com ideias, trazer para o debate temas completamente diferentes. Evidentemente que não temo nada, porque quem teme nunca alcança, e a sorte protege os audazes, e é por isso que nós aqui estamos com esta determinação. Se conseguir as 1.500 assinaturas, a 3 de março este declamador de poesia vai disputar as diretas do PSD com o primeiro-ministro de Portugal. Nuno Miguel Henriques é meu convidado no TV Jornal. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Começo por, obviamente, perguntar-lhe o que é que o leva a concorrer contra Pedro Passos Coelho. Antes de mais, que eu saiba até este momento, o único candidato apresentado oficialmente e formalmente é mesmo a minha candidatura e a minha pessoa. Portanto, eu não estou a concorrer contra ninguém. Esta é uma candidatura positiva e nunca de oposição, jamais de oposição. Agora, o que me leva neste momento a fazer esta candidatura a mim e a um conjunto de militantes que se revêem nestes objetivos é muito simples. O objetivo primordial é libertar o primeiro-ministro para as governações a tempo inteiro do país, para a governação a tempo inteiro de todos os problemas, porque Portugal encontra-se neste momento numa situação excepcional. Excepcional do ponto de vista financeiro, económico, social, estrutural, ao fim e ao cabo. Já anteriormente, um grande líder do Partido Social Democrata, o Dr. Francisco Sá Carneiro, fez o mesmo. Separou a presidência do partido da liderança do governo da nação. E é isso que se pretende. Porque como é que se pode estar durante a tarde a pedir-se o apoio para as medidas difíceis, duras, da austeridade que temos, ao Partido Socialista, ao líder do Partido Socialista, ao Dr. António José Seguro, e à noite ir fazer oposição num jantar de militantes, por exemplo, ao Partido Socialista? Como é que se pode estar a tomar medidas como a reforma do poder local, a reforma administrativa do poder local, muitas vezes com a agregação de freguesias necessárias e impostas através de um acordo assinado pela Troika, e depois ir pedir uma vitória dessas mesmas pessoas, com os seus anseios, com as suas revoltas, com as suas aspirações, ir pedir esse mesmo apoio para a vitória nas autárquicas de 2013? Ou seja, nós temos de ter um líder do partido completamente diferente do líder do governo da nação. E temos um bom primeiro-ministro. Está a dizer então que quer libertar Pedro Passos Coelho das funções da presidência, também pela razão de temer que o primeiro-ministro possa afastar-se dos militantes do PSD? Sem dúvida, não há tempo para tudo. Podíamos dizer que tínhamos um vice-presidente, mas não é a mesma coisa do ponto de vista da proximidade dos militantes, dos simpatizantes, dos votantes no Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata não se resume apenas ao Governo da Nação e ao Parlamento. Existem 308 municípios no país, existem 4.259 freguesias, existe o Governo Regional dos Açores, existe o Governo Regional da Madeira, existem eleições no próximo ano nos Açores. É preciso estar lá, é preciso ser presente, é preciso contribuir positivamente com ideias. É preciso uma revolução de ideias e dar voz àqueles que não têm voz dentro do partido. Já falou com Pedro Passos Coelho? A audiência oficial e formal foi pedida ontem mesmo ao líder do partido ainda atual e aguardamos neste momento apresentar todos estes pressupostos. Eu estou crente e nós estamos crentes que esta candidatura vai conseguir apelar ao Sr. Primeiro-Ministro
que governe bem o país e que deixe o partido entregue aos destinos de quem está empenhado em estar próximo dos militantes, em estar próximo das populações, em ouvir, mas também saber agir. Nuno Miguel Henriques, mas não acha que a sua candidatura à partida tem este acréscimo de dificuldade se pensarmos que o Conselho Nacional do PSD tem uma maioria afeta àquele que é o atual Presidente e também Primeiro-Ministro? Mas qual é o problema? O Conselho Nacional, que eu saiba, tem eleições marcadas no dia 23, 24 e 25 de março, próximo. E qual é o problema? O Dr. Francisco Sá Carneiro reuniu um Conselho Nacional extraordinário pelas situações difíceis que o país vivia então, para pedir ao próprio Conselho Nacional que o libertasse da função de presidente do partido para governar bem. Mas esse é o PSD de 1980. Nuno Miguel Henriques, pergunto-lhe se o PSD de 2011 também... Olha, infelizmente estamos muito parecidos com a crise, com as manifestações na rua, com os problemas sociais. A ação social precisa de ser vista com outros olhos. Infelizmente estamos muito parecidos. A minha geração, a geração que nasceu no tempo do 25 de Abril, está hoje muito desiludida com os políticos que tivemos, com os economistas, com os homens de direito. Precisamos das pessoas da sociedade civil, as pessoas que conhecem o país, as pessoas do lado social. Precisamos de outra geração, não só no nosso país, mas como em toda a Europa. E dou-lhe aqui um caso muito claro e preciso. Nós temos que olhar para a Suécia, temos que olhar para a Dinamarca, não só para os modelos económicos, mas também para os modelos políticos. Os políticos hoje estão mal vistos e a política está mal vista por culpa dos próprios. Eu nunca vivi da política. Eu tenho a minha vida. Nuno Miguel Henriques, se for eleito Presidente do PSD, o que vai acontecer em 2015? Apoia Pedro Passos Coelho na recondução do Governo ou é o próprio Nuno Miguel Henriques que avança para o cargo? Sem dúvida que apoio. Se temos um bom Primeiro-Ministro e se as circunstâncias se mantiverem, se não houver nenhuma alteração de factos, evidentemente. Ora, se eu hoje preconizo este princípio da separação do Presidente do PSD, do líder do Governo da Nação e da República Portuguesa, evidentemente que em 2015 tenho que cumprir estes objetivos e apoiar o líder do Governo à recandidatura a líder do Governo. Temos que separar as coisas. Temos que separar o trigo do joio. É pôr na discussão novas ideias. Como, por exemplo, dentro do próprio partido tem que haver a discussão sobre as estruturas distritais, por exemplo, do partido. Repare, acabou-se os governos civis. O país acabou os governos civis. Faz sentido ainda haver distritais do ponto de vista político-partidário no PSD? Faz sentido haver cotas pagas pelos militantes e condicionalismos ao exercício do direito partidário, político-partidário dos militantes porque não pagaram a sua cota mensalmente? Faz sentido quando neste momento existem financiamentos públicos aos partidos que têm a ver com o número de votos que obtêm? Tudo isto tem que ser posto em causa, tem que ser posto em causa até a própria Constituição da República. Nós temos que saber que regime é que queremos para Portugal. Temos que discutir se queremos ser um regime presidencialista como os Estados Unidos ou como a França, ou se queremos ser parlamentaristas como, por exemplo, a Espanha e a Inglaterra. Nós temos de trazer para o debate, temos de trazer novas maneiras de olhar o mundo e de olhar Portugal e de olhar as formas. E esta candidatura que se intitula Portugal Mais e Melhor quer mais para Portugal. Deixe-me colocar-lhe ainda mais uma questão. Já tem apoios do aparelho do PSD à sua candidatura nesta altura? O que é o aparelho do PSD? Não sabemos o que é o aparelho do PSD. O que é o PSD? Então, deixe-me reformular a questão. Já tem apoio de algum histórico do partido? Eu, evidentemente que tenho apoios de muitos militantes do partido. Ontem mesmo começaram a recolher assinaturas em vários pontos do país, militantes que apoiam esta candidatura. Enquanto esperava para entrar aqui para o estúdio da TVI, recebi aqui várias mensagens através hoje em dia, das plataformas eletrónicas, recebi várias mensagens de apoio. Pessoas que eu não conheço, mas que se revêem nesta candidatura e nos princípios que ela defende, do norte ao sul, e isso é muito positivo. Agora, os militantes são todos iguais e por um voto se ganha, por um voto se perde. É verdade. Agora, trazer para as ideias novas formas de ver a política, isso sim é importante. Agora vamos reparar, o que é um histórico do PSD? É aquele que foi no passado ou aquele que se adivinha que será no futuro? Nuno Miguel Henriques, boa tarde e obrigado pela sua presença aqui neste TV Jornal. Acontecia desde 1900. Quer separar a presidência do partido da governação do país. O advogado e professor universitário recorda que Sá Carneiro fez o mesmo e diz que, no momento difícil que Portugal atravessa, Pedro Passos Coelho deve governar a tempo inteiro. Nós temos de ter um líder do partido completamente diferente do líder do governo
da nação. Como é que se pode estar durante a tarde a pedir-se o apoio para as medidas difíceis, duras, da austeridade que temos, ao Partido Socialista, ao líder do Partido Socialista, ao Dr. António José Seguro, e à noite ir fazer oposição num jantar de militantes, por exemplo, ao Partido Socialista? Como é que se pode estar a tomar medidas como a reforma do poder local, a reforma administrativa do poder local, muitas vezes com a agregação de freguesias necessárias e impostas através de um acordo assinado pela Troika, e depois ir pedir uma vitória dessas mesmas pessoas? Na melhor